Vamos começar no horário para também terminarmos no horário. E logo após esta oração estaremos cantando o hino 225. Pastor Gerson Cerqueira, o hino cantado pelo pastor Joel Pereira. Paz do Senhor, meus irmãos, oramos. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos na Tua casa para aqui aprender a Tua santa palavra, Senhor, que será transmitida para que podemos, ó Senhor, receber da Tua parte os ensinamentos. Abençoa os cânticos, os louvores, abençoa os irmãos que chegaram, ó Senhor, com o mesmo propósito. Abençoa aqueles que estão a caminho, traz os Teus filhos em paz. Todos os trabalhos, hoje, amanhã, depois, a continuidade, Senhor, que seja, ó, coroada com êxito, Senhor, e pode fechar com a chave da vitória, em nome de Jesus. Amém. 225. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Contra o mal prevalente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, e dom-me do valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ao mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente,
amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. 232, presbítero Eude, adorando ao Senhor. Toda a igreja adorando e louvando ao Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Louvemos ao Senhor, nosso Deus. Curados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam, ó, jamais ser por mim. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Grande dita e muito favor me concede, meu Senhor, pelo sangue que por mim perdeu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na santa luz. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos de receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu, e por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer seu querer. Tenho o amor, gozarei eternamente muito prazer. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé, meus irmãos, para a leitura oficial do tema da nossa escola bíblica. Convidamos o pastor Wilson para vir até aqui fazer essa leitura com toda a igreja, e logo após pode também orar ao Senhor, nosso Deus, conforme vamos prosseguindo. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, que nos diz assim: que os homens nos considerem
como ministro de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta grande oportunidade, Senhor, mais uma vez o Teus filhos reúne na Tua casa para aprender a Tua palavra. Senhor querido, até agora, Senhor, eu tenho abençoado todas estas reuniões, Senhor, o Costa Escola, Senhor Jesus, através do ministro desta igreja, Senhor, Teu ordenado para os Teus filhos, Jesus, para que nós aprendêssemos, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Mais uma noite, Senhor, de aprendizado, Senhor. Venha usar os Teus filhos, que irão, Senhor, ensinar esta mensagem para nós. A Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que aprendem, Senhor, é sábio. Então, Senhor querido, nos torna mais sábios, Senhor, para também poder ensinar. Continua abençoando, Senhor querido, este trabalho maravilhoso, Senhor, que daqui, Senhor, são os ministros, que ministram a Tua palavra, Senhor, nas suas congregações, neste campo, Senhor, tão fértil. Continua abençoando, Senhor querido, Teu servo, pastor presidente, Senhor, que ele tenha sempre, Senhor, em mente esse trabalho tão maravilhoso, Senhor, que adestrar, Senhor, os obreiros, Senhor, que prega a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós queremos te pedir, seja conosco nesta noite, para agora, amém, Senhor. Aleluia. Permaneça em pé, meus irmãos. Nós estamos recebendo nosso companheiro, pastor Eli Martins, ali da cidade vizinha de São Carlos, pastor que preside a nossa igreja do Belém, ali naquela região, e com alegria, nosso irmão veio aqui, está aqui entre nós. Primeira vez, pastor Eli? Primeira vez? Terceira vez? Ah, muito bem, já faz anos que não veio, então, né? Muito bem. Faz-se acompanhar também do pastor Enéas, muito bem. Vamos receber os nossos irmãos com bem-vindo em nome de Jesus, digamos amém, irmãos. Já é o 5º dia da nossa escola bíblica e com muita alegria queremos passar as mãos do nosso querido companheiro o microfone, para que ele prossiga conforme o Espírito Santo conceder. Ao final, estaremos contribuindo com as nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor, e as irmãs estarão cantando ao final da nossa reunião. Portanto, quando estiver aproximando do final, as irmãs vão tomando sua posição para já ficar preparadas para cantar e louvar ao Senhor. Pastor Eli Martins. Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Tome o vosso assento, irmãos, obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de cooperar esta noite aqui, dentro das minhas limitações, que entendo ser grande. Quero glorificar Deus pela vida do pastor Joel Amâncio. Eu não conheço o pastor Joel desde criança, mas ele me conhece desde criança. Claro que tenho uma honra grande de tê-lo aqui. Ele era muito amigo de meu tio avô, ali, na época não era nem Bodoquena, né? Era Campão na época. Hoje é Bodoquena. E meu pai teve a sua cerimônia de casamento realizada pelo pastor Ariano. Pastor Ariano, o que era do senhor? Sogro. Meu pai teve a cerimônia de casamento realizada pelo pastor Ariano, seu avô, sogro dele, né? E quem tem a cerimônia de casamento realizada nunca vai esquecer. Meu pai tem lá uma foto guardada, uma não, várias, do pastor Ariano, quando celebrou a sua cerimônia de casamento na igreja, naquela época, em Aquidauana, na época. Sim, pois eu quero que o pastor Enéas tire uma foto daquele quadro lá para nós. Eu glorifico a Deus, irmãos, pela vida do pastor Levi, pastor presidente desta igreja, pela vida da sua esposa, pastora Tânia, pela vida dos seus filhos, Levi, Lívia, Lia e o Levi Júnior, e pela vida do veterano, do nosso
pastor presidente de honra desta igreja, pastor muito conceituado, pastor Joel Amâncio, e da sua esposa, irmã Lloyd de Souza. Glorifico a Deus pela vida deles, que fazem e escrevem a história de evangelismo e também a história ministerial nesta cidade, nesse estado e neste país. Estamos ali em São Carlos servindo a Deus, e eu glorifico ao Senhor pela escola bíblica. Eu comecei com a primeira ali, e já estou indo para a 14ª escola bíblica, e Deus tem nos abençoado. Sempre é bom, irmãos, estar aos pés do Senhor. Escola bíblica é bom para aprendermos, solidificar a nossa fé, cimentar a nossa amizade, a nossa comunhão, e aprendermos do Senhor. Nós estamos indo, já estamos com o material preparado da 14ª escola bíblica, começamos da primeira. Texto bíblico que o irmão leu esta noite aqui na leitura oficial, e se eu fosse, pediria para os irmãos abrirem as suas apostilas, na página de número 32. Quero parabenizar pela organização, isso aqui é sinônimo de zelo. Tudo do pastor Joel é bem organizado, e seu filho, pastor Levi, herda esta prerrogativa. Eu admiro o zelo, a qualidade do pastor Joel, desde o conceito de construção, os detalhes de tudo eu observo. E a igreja de Limeira é uma igreja que é conhecida nacionalmente. Talvez quem está aqui não tenha esse reflexo de quanto essa igreja é conhecida pelo zelo, pelo carinho, pelo caráter do seu pastor, pela sua forma dele administrar, que serve como paradigma para nós. Meus irmãos, qualificações especiais de um dispenseiro. Aqui diz-nos em Tito 2:14, qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo primeiramente, o quê? Repitam comigo, primeiramente, seu. Diga comigo, seu. Segundo, zeloso. Vamos lá. Primeiramente especial, não é isso? Eu acho que eu fiz um trocadilho aqui. Primeiramente, um povo especial. Em segundo lugar, zeloso. E em terceiro lugar, de boas obras. Vamos qualificar aqui pela ordem cronológica. Repitam comigo, especial. Em segundo lugar, zeloso. Terceiro lugar, de boas obras. Mais forte, irmãos. Uma vez mais, especial, zeloso e de boas obras. Então, meus irmãos, a incumbência, a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um dispenseiro. Nós vemos aqui que na sociedade antiga o dispenseiro era como que um gerente ou um escravo que possuía uma posição elevada aos olhos do seu chefe, do seu senhor, porque ele era como um superintendente, como um chefe que operava a manutenção da dispensa, e era os dispenseiros que tinham a responsabilidade de controlar os dispêndios de dinheiro e de compra de suprimentos e de distribuição de bens dentro de uma casa. Então teria que ser uma pessoa, um mordomo de extrema confiança, que sabia não só os particulares daquele chefe de família, daquele seu senhor, como também a responsabilidade material, financeira, enfim, ele tinha que ter um controle,
um senso de responsabilidade e um equilíbrio emocional muito grande. Atualmente, traduzindo para os dias nossos, no mundo empresarial, seria como aquela pessoa ou aquela que controla um almoxerife ou um almoxerifado, aquele que cuida dos bens do valor de alguém. Então, ao obreiro, irmãos, é dado a ele uma responsabilidade muito grande. Domingo agora eu estava em uma escola bíblica, ministrando, e também havia ali separação de obreiros, uma escola bíblica em uma cidade vizinha nossa, que é um outro campo, mas do nosso ministério, naturalmente. E eu disse aos irmãos da importância, ali havia apresentação de cooperadores e separação de diáconos e de presbíteros, a responsabilidade que pesa no ombro do obreiro. Quando eu digo obreiro, eu estou falando genericamente homens e mulheres, porque Deus chama todos. A responsabilidade que pesa sobre os seus ombros de levar adiante, de fazer a obra do Senhor. E ninguém está nesta obra porque quis ou porque quer. Esse ano eu completo agora esse ano 31 anos de vida conjugal e 32 anos que estou dirigindo ininterruptamente. Comecei a dirigir ainda solteiro. E quando recebi esta incumbência, por algumas vezes eu quis renunciar. A princípio eu não queria enfrentar o ministério, porque tinha alguns familiares pastores na família, especialmente meu tio avô, que foi amigo pessoal do pastor Joel Amâncio, tinham laços de amizade e de conhecimento. Então eu quis renunciar. Mas, irmãos, não adianta, se o Senhor chamou para esta incumbência, para esta tarefa, é melhor ir de navio do que ir de peixe. É muito melhor. E eu, quando quis renunciar, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu assumi, eu, sem pensar, inconsequentemente, cheguei no pastor e entreguei o trabalho. E o pastor, um homem muito experiente, ele falou: meu filho, é isso que você quer? Eu disse: pastor, eu vou cuidar da minha vida profissional, porque eu tenho um futuro muito grande pela frente. Depois eu vou pensar no ministério. Mas, irmãos, o Deus que chama, irmãos, Ele é um Deus zeloso, e é um Deus que tem compromisso com os seus, e é um Deus que é como um pai, e um pai que corrige o filho que ama. Não foi 30 dias, eu estava desenganado por uma junta médica num centro cirúrgico. E para completar, eu entrei no centro cirúrgico às 7 horas da noite ou às 19 horas e saí às 3 horas da madrugada e fui para o pós-cirúrgico com um agravante, e que o médico chegou para mim 24 horas depois e disse: de cada 1000 pessoas, 2 escapam com vida, e você é um deles, que superou as 24 horas. Mas sabe o que me doeu quando eu acordei e me despertei da anestesia? Foi que um médico crente, irmão da igreja, presbítero, chegou para mim, bateu no meu ombro e disse: rapaz, sabe por que você está passando tudo isso? É porque você não podia ter entregado a congregação que o Senhor tinha te dado. Deus estava te abençoando e você entregou por causa meramente humana, pensando na vida material. Mas eu não vou te dar um sermão aqui, porque você não tem nem 48 horas de cirurgia, mas depois eu converso contigo. Eu falei: tá bom, doutor, não fala mais nada, eu não aguento mais. Eu estava com sonda para todo lado ali, não tinha mais onde pôr sonda. Meus irmãos, nós somos chamados por um Deus, e esse Deus que nos chamou é um Deus forte e poderoso,
é um Deus valente na guerra, é um Deus Senhor da peleja, e nós não estamos por acaso, nós estamos porque fomos primeiramente chamados por Ele. Então, meus irmãos, somos dispenseiros de Deus, dispenseiros das coisas de Deus, e por simples que seja a responsabilidade, por mais simples que seja, eu disse aos irmãos domingo ali na escola bíblica, pode ser a responsabilidade apenas de zelar da casa de Deus, de ser um cooperador, um auxiliar de trabalho, um porteiro lá do estacionamento, ou um introdutor do templo, mas ele deve fazer isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque ele está fazendo para um Deus que tudo vê. Você pensa dessa forma? Pode dar um glória a Deus esta noite? Então, no dispenseiro aqui, na dispensa de Deus, irmãos, nós vamos falar um pouquinho da dispensa, mas antes de falar da dispensa, vamos falar da pessoa do dispenseiro. O dispenseiro, meus irmãos, tem um fundamento, e o fundamento ministerial desse dispenseiro é o seu caráter. Ele deve fazer as coisas sem murmuração, sem contenda. Paulo disse lá aos Filipenses, que nós estamos estudando esse trimestre, para que sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, o primeiro fundamento de um dispenseiro na casa de Deus é que ele deve ter um caráter irrepreensível. Diga comigo, caráter. O caráter é muito importante, irmãos, o nosso caráter, não só dentro da casa de Deus, mas também aí fora, para que onde estivermos passando, andando, as pessoas possam olhar em nós e ver refletido em nós o brilho da glória de Deus, em todos os aspectos da vida, onde moramos, na rua que moramos, no bairro que residimos, na cidade que atuamos, na vila, seja em qualquer lugar, seja na faculdade, na escola, possa ser refletida em nós o caráter cristão, como Paulo observou aqui aos Filipenses, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração como a nossa, tão corrompida e perversa, a qual temos a responsabilidade de resplandecer como astro no mundo. Os verdadeiros astros não são aqueles que brilham no mundo artístico ou no mundo esportivo aí fora. Os verdadeiros astros são aqueles que vivem uma vida pia, uma vida cristã, uma vida com Deus. Esses são os verdadeiros astros. Ainda que esteja num anonimato para o homem, ainda que ninguém te conheça, mas tem um Deus do céu que te conhece e que te vê. Um Deus que conhece seu nome, seu RG, e conhece seu CPF, o seu endereço e a sua impressão digital. Não faz muito tempo eu fui dar um aviso com um obreiro de um falecimento. E o falecimento eu só tinha o nome da rua. E o nome da rua e o nome da irmã que eu tinha que dar o aviso do falecimento. E é o nome comum, José e Maria é o nome mais comum que tem. E eu só sabia que era irmã Maria. E eu entrei e pensei que era uma rua de 4, 5 quadras, mas era uma rua de umas 15 a 20 quadras. E o irmão perguntou, o senhor tem um número da casa? Eu falei, não, porque notícia de morte é de última hora, à noite, nós temos que ver aí, vamos ver. E cheguei com o irmão, falei, olha, está difícil, nós não temos o número da casa aqui, não tinha, a internet não era tão comum, não tinha como se comunicar, e agora? A rádio da cidade já tinha saído do ar naquela hora, e vamos lá. Chegamos, e eu perguntei para um senhor, falei, meu amigo, eu estou atrás de uma senhora aqui chamada Maria. O homem deu uma risada, olhou para mim, falou, Maria? Falou, aqui tem tanta, senhor. Essa aqui é Maria, essa é Maria, aquela é Maria, ali da frente é Maria. Eu moro há 40 anos aqui. Aqui deve ter umas 50 Marias que eu conheço. Eu falei, mas o senhor não pode falar qual delas? Ele falou, vou lá. Ele
falou assim, tem Dona Maria benzedeira? Eu falei, não é. Esquece. Ele falou, tem Dona Maria, uma vendedora assim, assim. Eu falei, também não é. Falou 6, 7 Marias. Eu falei, olha, eu creio que não é esta. É uma senhora morena. Ele falou, não é uma lavadeira de roupa? Eu falei, parece. Ele falou, então é a crente. Essa mulher é aquela que todos aqui, quando estão doentes, ela prega e leva para a igreja dela. E olha, se eu não estou enganado, o nome da igreja dela é Assembleia. Eu falei, é isso. É Dona Maria. E é da Assembleia. E não é outro nome. Fui lá. Falei, vai naquela casa azul daqui, 6 quadras, assim, assim. Cheguei lá, bate palma. O cachorrinho saiu para dar anúncio, né? Falei, é aqui que mora a irmã Maria. Falou, sou eu mesmo, pastor. Mas quando eu bati palma, os vizinhos todos saíram para ver. E eu pensei que naquela casa, ali ao lado ali, era só Dona Maria. Mas saiu uma multidão de crente. Pai do Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Todos filhos na fé da irmã Maria, lavadeira de roupa. Isso é ministério, irmão, de Deus. Ganha alma. Isso é ministério de dispenseiro da casa de Deus. Sabe por que Deus te colocou naquele lugar? Para você ganhar aquela pessoa para Jesus. Você fala, eu não tenho cargo nenhum, função nenhuma. Você tem a função de ganhador de alma para Jesus. Então o dispenseiro é isso, irmãos. Ele tem o seu caráter. O homem falou assim, olha, tem a Dona Maria fulana, Dona Maria benzedeira, Dona Maria ciclana, mas tem Dona Maria lavadeira. E é a crente da Assembleia. Falei, é essa mesmo. Falou, aquela mulher, ela é respeitada aqui na rua e na vila, porque todos aqui que estão doentes, ela vai lá, ora e leva para a igreja dela. Aqui é tudo crente da Assembleia desse bairro aqui. Irmãos, uma mulher lavadeira de roupa, mas é uma verdadeira dispenseira dos mistérios de Deus. Tinha pessoa ali curada de câncer, tinha pessoas ali curadas das mais terríveis enfermidades, inclusive de hanseníase, curada literalmente, sem estar tomando medicamento controlado. Sabe por quê? Porque quem é dispenseiro tem algo de Deus para dar. Quem é dispenseiro tem uma palavra de amor, tem uma palavra de vitória, tem uma palavra de profética, tem uma palavra de glória nos seus lábios. Quem é dispenseiro, irmão, tem o caráter de Deus na sua vida. No seu rosto está estampado o resplendor da glória de Deus. Ele tem o caráter, ele é movido pelo caráter cristão. Segundo lugar, o dispenseiro, meus irmãos, ele tem uma natureza do seu serviço. O dispenseiro, ele aprende a sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E Paulo diz que nenhum soldado que está em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, que é Deus. Então o caráter e a natureza do dispenseiro, o fundamento que é e o seu caráter, e a natureza que é o seu ministério, que é o seu trabalho, que é o seu serviço para Deus, isso aí deve ser refletido na vida de um dispenseiro da casa de Deus. Tudo que ele faz, ele deve fazer com amor. Deus ama o homem, o obreiro, o homem e a mulher que tem fé. Fé é uma coisa importante. Eu vejo esse templo aqui e tantos outros aqui no campo de Limeira. Isso aí não foi construído por acaso. Isso aqui tem uma história. Isso aqui tem lágrimas. Se essas paredes e esses alicerces pudesse contar, contaria a história desde o líder, do pastor presidente e os seus liderados que com lágrimas construíram um templo como este e o outro maior que está em andamento. Tudo isto, meus irmãos, vem denotar serviço para o Senhor nosso Deus. Quando nós trabalhamos, devemos fazer as coisas com afinco e com amor na casa do Senhor.
Lá em Jeremias tem um versículo que diz que não devemos fazer nada relaxadamente. Na outra tradução diz fraudulentamente. Fazemos com amor, porque nós temos um Deus que olha pelo aquilo que nós fazemos, pelo nosso serviço e pelo nosso trabalho cristão. Ainda que muitas vezes empenhe fé, ainda que muitas vezes empenhe trabalho, ainda que muitas vezes empenhe confiança, exige o empenho de nós, mas nós devemos fazer com afinco e amor, sabendo daquele Deus que tudo pode, que tudo crê, e que depositou em nós a nossa confiança. Falar na retaguarda de um pastor como o pastor Joel Amâncio é muito difícil. Eu estou com alegria nas minhas pernas aqui, confesso a verdade, porque a experiência de um homem desse, a experiência, irmão, é a mãe de todas as virtudes, e é a profecia dos sábios. Eu sei, meus irmãos, o quanto um homem como ele, do caráter e da pessoa dele, passou para chegar até aqui. Eu fico às vezes imaginando, não é que eu sei, eu imagino. Às vezes pensamos que sabemos. Muitas vezes nós precisamos, como dispenseiro da casa do Senhor, empenhar todo o nosso serviço a Deus. Eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos. Na década de 80, eu construí um templo numa cidade, num distrito fora da sede do campo. Quando construí aquele templo ali, eu confiei na safra, na lavoura. Os irmãos naquela região ali, era uma região que 90% vivia do café. Quando construí aquele templo, eu confiei na safra, na época do café. Falei, os irmãos vão contribuir e vamos nos empenhar e vamos trabalhar. Agora eu quero dizer para os obreiros, que quem trabalha com Deus como o nosso irmão, nunca se decepciona. Eu quero te dizer isso aqui essa noite. Talvez você já ouviu isso nessa escola bíblica e vai ouvir. Mas quem trabalha com Deus como o nosso Deus, Deus nunca deixa nos decepcionados. Em todos os aspectos da nossa vida, Ele zela por nós. Ele zela pela nossa pessoa, Ele tem um cuidado por nós. Ele cuida de mim, cuida de você e cuida de nós. Talvez você chegou nessa escola bíblica aqui, pedindo para Deus falar. E alguém até soprou no seu ouvido para você desistir. Esse alguém usado pelo inimigo, eu não sei quem. Mas Deus está falando essa noite com você, não desista. Você tem um cargo de importância na casa de Deus. Você é dispenseiro dos mistérios celestiais. Eu construí um templo, empenhei os cheques da igreja numa construção, e a igreja estava ali naquele lugar há 37 anos pagando aluguel, com um terreno. E eu falei para os irmãos, ou tudo ou nada, vamos construir o templo. E nos empenhamos para a construção daquele templo ali. Dentro de 10 meses construímos. E ao terminarmos aquela construção, a safra de café falhou. Falhou a safra, falhou as entradas da igreja. A igreja tinha 90% na época, na década de 80, da sua safra, da sua renda, ela vinha da lavoura. A maioria do café e uma parte da lavoura branca. E eu fiquei numa situação difícil, porque a igreja tem um nome, e nós também tínhamos um nome na cidade. E se existe coisa que um dispenseiro, um obreiro, ele não pode perder, é o seu nome. O nome nosso é muito importante. Há pessoas que falam, eu não estou nem aí com o meu nome. Não, nós temos que preocupar com o nosso nome. Aliás, até Jesus, ele preocupou-se com o nome dele, quando ele enviou os seus a perguntar, que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus se preocupou também com a sua reputação, e nós devemos também preocupar com a nossa reputação. O que o nosso vizinho, o que as pessoas que moram ao lado, o que os nossos colegas de trabalho pensam de nós. Eu devo preocupar com o meu nome. Nós devemos preocupar. E aquele mês, aquele ano, a igreja ia ter seu nome comprometido, e eu também. Porque na hora de vir chuva, de vir a colheita do café, os irmãos que já trabalharam no café aqui sabem disso. Veio chuva. Ninguém conseguiu colher absolutamente nada. E a igreja vivia de safra. Era uma região agrícola, safra, café.
Então, quando chegaram os dias e eu pagar aquele templo que construí, e inauguramos, inclusive que na época, com mesa de som, inauguramos completinho, o cheque ia cair, e eu não tinha a condição financeira, a igreja não tinha saldo, e fui para o altar, fui buscar a Deus, e Deus, irmãos, é aquele que responde a oração. Eu creio em oração. Se não tem esse site, pode criar www.eucreioemoração.com.br, porque eu creio em oração, e oração resolve, e fomos para a oração. E tem coisas que não adianta você contar para a esposa, contar para um colega, para um amigo, para um obreiro, para um companheiro, que se você contar, você vai ser criticado. Às vezes tem coisas que é só você e Deus. E eu fui gemer. Por quê? Porque quem fez o compromisso fui eu e o tesoureiro. Falei, vamos fazer o compromisso, inaugurar esse templo, vamos dar prioridade, porque 37 anos pagando aluguel não é 37 dias. Tínhamos várias outras construções, mas deixamos aquela no segundo plano e vamos inaugurar essa, por uma questão de honra na cidade. Só que na hora de pagar os compromissos, veio a chuva, veio a dívida e não tinha dinheiro. Contagem regressiva, 15 dias, 14 dias, 10 dias, 8 dias, 5 dias, e dívida é uma coisa que tira o sono e tira a paz. Dever não é bom. O pastor Zé Wellington tem uma frase que ele diz assim, nosso pastor presidente no Belém, é melhor dormir com fome do que acordar com dívida. E eu estava preocupado. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou o dia D. E agora? Bradesco, conta bancária da igreja. A igreja tinha conta ali há 40 anos. O tesoureiro falou, nunca voltou um cheque aqui. Eu falei, mas vai voltar pela primeira vez, irmão, porque fazer o quê? O dia D, valor alto, valor de comprar um automóvel 0 quilômetro nos dias de hoje. Irmãos, nessas horas nós temos que ir para o altar. Não adianta falar, não adianta consultar ninguém, só adianta consultar o Senhor, é os mistérios de Deus. Vá para o altar. Talvez eu ultrapassei o limite da prudência, talvez sim, na emoção, aquele desejo, aquela gana de fazer, talvez, mas chegou o dia D, e na conta não tinha o dinheiro suficiente, nem no pensamento. Ir no gerente chorar, eu falei, isso eu não vou fazer isso, até mesmo que o gerente era da CCB, complicava mais ainda, né? Porque eu vou chegar para o gerente da CCB e falar, ó, vai cair um cheque aqui, e eu não tenho dinheiro, a igreja não tem. Se é um gerente da CCB, ele ia me falar assim, vocês não recebem dízimo lá? Ele ia me criticar ainda e me ironizar, né? Falei, não, para o altar. Chamei minha esposa, confidenciei a ela o problema daquele dia. Eu falei, bem, hoje é o dia do tudo ou nada. Eu nunca passei vergonha, mas hoje eu vou passar. O que está acontecendo? Expliquei para ela, mas a mulher, ela sempre tem uma palavra de ajuda, não é isso? Ela sofre conosco e tem uma palavra de ajuda. Ela falou, por que você não me falou antes? Eu falei, não, porque eu não quis que você sofresse antecipadamente comigo. Agora hoje eu tenho que compartilhar a dor, eu tenho que derramar. Vai cair um cheque e vai voltar, porque a igreja não tem saldo. Ela falou assim, mas tem ciclo de oração em alguma de nossas congregações hoje? Ela falou para mim, eu falei, deve ter. Falei, veja aí na agenda da igreja onde tem ciclo de oração. Ela falou, cidade e tal. Vamos lá, bora. Às vezes em casa resolveria orar. Eu faço culto doméstico porque eu aprendi com meus pais, com os meus avós. Meu filho faz, meu genro faz, meus filhos fazem, meu genro faz também. E é importante o culto doméstico numa casa. Mas tem hora que num culto doméstico parece que não vai resolver uma situação dessa. À tarde peguei a esposa, entramos no carro e saímos, fomos no ciclo de oração. Cheguei lá, só irmãs orando.
Eu falei, você entra e eu vou ficar para o lado de fora. Eu vou ficar aqui gemendo. Tem hora que o céu está de bronze, irmãos, mas você não pode desistir. Fiquei ali. Passou o maestro da banda, falou, o senhor está aqui hoje? Eu falei, sim. O que o senhor veio fazer? Eu falei, não, vim trazer minha esposa para orar. Eu falei, o senhor não vai entrar? Eu falei, não, então vamos tomar um café comigo. Naquele tempo o celular era era mosca branca, não tinha. Vamos tomar um café comigo ali em casa. Eu falei, vamos lá. Chegou lá, o que traz o irmão esse horário aqui, esse dia de semana? Eu falei, não, vim aqui um pouquinho trazer minha esposa para orar. O senhor está bem? Eu falei, bem não, estou ótimo. Mas o senhor está com o semblante preocupado? Não, estou bem, tranquilo. Tomei o café com ele ali. O banco naquela época fechava 4 horas. Fecha ainda? 4 horas? 16 horas. 3 horas, 3:30, 15 para as 4, 10 para as 4, 4 horas. Falei, já foi. O cheque voltou. Até logo. Esse é o prazo. 4:10, 4:15. O telefone na casa do irmão toca. Um senhor não crente, um empresário, cafeicultor, maçom, um homem conhecido na sociedade. Pastor Eli se encontra aí? O dono da casa falou, sim. Eu descobri que ele está aí porque eu liguei lá na casa dele. Eu gostaria de dar um aviso a ele, conversar com ele. Ele falou, não, mas ele está aqui tomando um café. Não, mas é urgente. Na minha mente, eu falei, mas não deu tempo de eu pensar o cheque. 4:15, o camarada me ligou. O senhor me ligou. O senhor é o pastor Eli? Eu falei, ele mesmo. Martins de Souza? Eu falei, o próprio. Da Assembleia de Deus? Eu falei, da Assembleia de Deus. É a do Belém que falam? Eu falei, é a do Belém. É ela mesmo. O senhor está ocupado? Eu falei, não, pode falar. O que está acontecendo? Falou, meu amigo, é o seguinte, não conheço o senhor muito pessoalmente, assim, não tenho amizade com o senhor, mas eu faço uma promessa todo ano. Depois não. Um ano eu dou um dinheiro para a Aparecida, outro ano dou para a loja não sei do que, outro ano do centro não sei da onde. E todo ano eu pago uma promessa. Mas eu estou vendo o seu trabalho nessa cidade e eu vou pagar a promessa para a Assembleia de Deus. Amém? O senhor quer pagar a promessa mesmo? Eu pensei que ele ia me falar que era uma coisa assim, que ele tinha que, um gado, um negócio, uma saca de café. Ele falou, não. O senhor sabe, está só chovendo, eu vendi a minha safra de café do ano passado. E se perder essa, eu tenho 4, 5 safras aí guardadas. Eu não dizimo, porque eu não sou crente, mas eu pago promessa. Eu falei, então está ótimo, é a mesma coisa. O senhor poderia me informar se a conta da Assembleia de Deus é no Banco Bradesco? Eu falei, é lá mesmo. Eu falei, então tá bom, o senhor fique tranquilo, que eu já liguei lá e fiz uma transferência de saldo. Eu disse, transferência de saldo irmãos, imagine como se você comprasse um Corolla 0 quilômetro hoje, e entrasse o valor de 2 Corolla na conta da igreja. A metade do que entrou, eu paguei o que devia, e a outra metade fui administrar folgadamente a casa de Deus. O que é essa experiência que eu vivi eu estou passando para o irmão? Que como dispenseiro você deve ser um homem de fé. Não que eu esteja me tomando como alto exemplo, não, senhor, mas que você deva crer, porque o nosso Deus, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Os problemas podem ser até mais graves, mas o Senhor não falha. Eu queria saber se era dízimo, ou voto, ou oferta, ou promessa. Eu queria saber que entrou. 3 meses depois, o pastor Zé Wellington estava lá naquela cidade, e eu levei ele na casa desse cidadão.
para a glória do nome do Senhor. A esposa dele é crente até o dia de hoje. Ele não, mas a mulher é, porque Deus honra a sua fé. Como dispenseiro, você precisa ter fé. Pregue um evangelho de fé. Pregue um evangelho que liberta. Pregue um evangelho que transforma. Pregue um evangelho que regenera, porque você é dispenseiro dos mistérios de Deus. O motivo do dispenseiro principal no seu ministério é o amor. Devemos vivenciar o amor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Jogar uma alma fora é muito fácil. Uma vez um presbítero chegou para mim e deu uma lista de 17 irmãos. Falou, pastor, tem 17 aqui hoje, para nós excluirmos. Eu falei, só 17? Quantos que o irmão pagou o preço por ele na cruz do Calvário? O irmão derramou alguma gota por algum deles? Falou, não. Então, quem derramou foi o meu Jesus. Vamos orar por ele, irmão. Vamos tê-lo na igreja. É fácil jogar fora. Vamos trazer. O dispenseiro, o motivo principal do seu ministério é o amor. Ele deve vivenciar o amor. Ainda que aquilo lhe traga um preço muito caro, lhe custe muito dano. Amar quem nos ama é muito fácil, mas devemos amar quem muitas vezes nos aborrece. A moeda do amor, pague com essa moeda, que a vitória é certa. O ministério, o motivo principal do nosso ministério, como dispenseiro da casa de Deus, é o amor. Devemos vivenciar o amor. O amor. Pastor, mas eu sou obreiro, eu sou conceituado, eu dirijo um trabalho. Não interessa. Ame, ame, ame. E pregue o evangelho. Pregue, nós devemos pregar. Esses dias o Senhor me chamou a atenção, particularmente, orando a Ele. Falou assim, volte mais para as raízes do evangelismo pessoal. Não é aquele evangelismo com grandes redes, não. Aquela grande pescaria, que vem de tudo daquela pescaria. O senhor conheceu Bodoquena, o senhor sabe que lá é lugar de rio. Aquela pescaria de tarrafa, que vem aquelas multidões. É boa, ela é boa. Aquele evangelismo em massa é bom, é ótimo. Mas eu diria que aquele evangelismo pessoal, um por um, aquele é muito melhor. Vá até onde o pecador está, como dispenseiro dos mistérios de Deus, e fale do amor de Jesus. Temos que ter a sensibilidade de, nesses dias em que a igreja está vivendo na terra, falar do amor de Jesus para as pessoas. E quando alguém vir dizer A, B, C, não, eu não estou te falando de fulano, nem de Bertano, nem de Ciclano, eu estou te falando de Jesus. Eu tive uma experiência ali em São Carlos, não faz muito tempo. Eu fui com um pastor que hoje reside ali em Caetité, na Bahia, e eu fui numa loja de comprar um produto ali para a igreja. E ele foi dirigindo o carro para mim. Quando eu saí da igreja, do carro, irmãos, Deus ainda fala, sim ou não? E eu saí comprei ali o que tinha que comprar, assinei a nota, fui embora, entrei no estacionamento, mas aí o Espírito Santo falou comigo, volta. Era a hora do almoço, volta. Eu falei, pastor Adailton, chama Adailton. Adailton, rapaz, eu tenho que voltar na loja. O senhor esqueceu alguma coisa? Eu falei, não. Esqueceu o celular? Eu falei, não. Esqueceu a carteira? Eu falei, também não. Esqueceu a nota? Eu falei, não. Eu falei, rapaz, Deus está falando para mim voltar. Fique aí. Cheguei lá naquela loja, aquele comércio, uma fila grande para pagar a conta ali na hora do almoço. O pessoal aproveita a hora do almoço, dia útil de pagamento, o pessoal tudo ali. Eu entrei na loja, o vendedor olhou para mim, o senhor esqueceu alguma coisa? Eu falei, rapaz, deixa eu lembrar aqui. Alguma coisa, estou tentando lembrar aqui. Falei, vem cá, eu estou fazendo papel de tonto aqui, fui voltando para o estacionamento. Desci a rampa, quando descendo a rampa, Espírito de Deus, volta. Volta porque... Eu falei, mas que negócio, acho que isso é carne. Ué,
é humano isso aqui, será que eu enlouqueci? Voltei, cheguei lá, fui direto ao caixa. Falei, bom, então, quando você não tem o que fazer, você vai no caixa, né? Às vezes você esqueceu de alguma coisa, algum papel. Quando chamei a moça do caixa assim, ela estava uma fila, ela olhou para mim assustada. Eu falei, você não me conhece, mas o meu Deus mandou te dizer que Ele te ama. Ela olhou assim para mim, uma moça de boa aparência, e falou assim, para mim? Eu falei, para você mesmo, tchau, até logo. Fui embora. Eu dei uma olhadinha para trás da reação dela, eu vi quando ela começou a tirar lencinho de papel e enxugar o rosto, os olhos. Falei, bom, não sei se eu ofendi ela. Aí o vendedor me procurou, tá tudo bem, pastor? Eu falei, tá tudo bem, até logo. À noite eu estou em casa, saindo para um culto, uma voz feminina do outro lado da linha, minha esposa atende, falou, tem uma moça aí que quer falar contigo. Eu falei, quem que é? Ela falou, ela disse que você não conhece ela e nem ela te conhece, um não conhece a outra. Ela descobriu o telefone da igreja. Como ligou na igreja não atendeu, ligou aqui na casa pastoral. Aquela moça me ligou, o senhor conhece a minha vida? Eu falei, não. O senhor sabe quem eu sou? Eu falei, muito menos. O senhor sabe quem está falando? Eu falei, também não. Eu sou aquela pessoa que meio-dia o senhor esteve no caixa da empresa. Eu faço mestrado em Química na Universidade Federal de São Carlos. Eu tive um problema emocional, sentimental. Sofri uma decepção muito grande. E como fazendo mestrado em Química, eu conheço o que mata e o que não mata. E eu já tinha toda uma dose pronta de veneno para me tomar e ser o último dia da minha vida. Já tinha deixado o veneno preparado em cima da geladeira, só ia dosar com água. A carta que eu escrevi para os meus pais que moram em Ibitinga está aqui, o senhor não está vendo porque está por telefone, mas está toda escrita aqui. E quem mandou o senhor dar aquela mensagem para mim, aquela palavra? Eu não sabia nem expressar. Eu falei, foi o meu Deus. O que eu devo fazer? Você mora onde? Eu moro próximo à universidade. Eu falei, então, você procure a Assembleia de Deus, bairro tal, vila tal, número tal, ou vem aqui na igreja sede. Aquela moça procurou a igreja aquela noite. Falei, vá hoje, não tem culto aqui na sede, vai lá hoje. Ela foi lá, aceitou Jesus como Salvador. Nós a batizamos nas águas. E hoje é esposa de um de nossos obreiros. Xerianda laba xabacada labanai. Alamanai onde cai chondarabachai. Deus te trouxe a esta EBO para provar para você mesmo que você deve amar aquelas pessoas que estão no anonimato e entregar uma mensagem de Deus para elas. Custe o que custar, entregue uma palavra contundente, mas uma palavra de amor de Deus, porque você vivencia este amor, esta grace celestial. Motivo do nosso ministério, como dispenseiro que somos, é o amor. Vivenciarmos o amor de Deus como dispenseiros espirituais. Como dispenseiros devemos também, irmãos, saber que na graça, na graça de Deus, há os tesouros escondidos. Não é aquele crente em casa, não é aquele irmão em casa, não é aquele irmão online, não é aquela teleprofecia, não, senhor, não, de forma alguma.
Não é aquela mensagem por telefone. Hoje tem muito isso aí. Eu estou ligando o meu vaso para isso e aquilo. Não, senhor. Não. Vá e traga a pessoa para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É lá na casa do Senhor. A medida do nosso ministério é o sacrifício. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos não se pode contar. Sacrifício, oferta voluntária ao Senhor. Quando nós servimos a Deus de coração, de alma e de espírito. Esses dias me procurou um irmão lá: pastor, ora por mim, eu estou desempregado. Falei, tudo bem, vamos orar. Estou desempregado, a situação está difícil. Falei, mas rapaz, com tanto emprego aí. Ele falou, então, mas eu não consigo emprego. Eu falei, não, conseguir você consegue, é que você não para emprego nenhum. Sua carteira está cheinha, é que você não para. Ele falou, e por que eu não dou certo? Eu falei para ele, olha, posso falar a verdade, irmão? Você é cooperador na igreja. Mas eu vou ser bem sincero, olhando em teus olhos, a sinceridade é a mãe das virtudes. Você não é fiel a Deus. Se você não é fiel a Deus, Deus nunca vai te abençoar. Você sai de uma e entra em outra. Se você não é fiel com Deus, você não vai ser fiel com o patrão nem com ninguém. Então seja fiel com Deus, porque a pessoa que é fiel com Deus, Deus também é fiel com ele. Eu falei para ele, olha, o segredo é a fidelidade. Seja fiel. E quem é fiel no pouco também, é fiel no muito. Um dia mandaram um irmão da igreja embora, por perseguição no trabalho. O irmão passou em casa, pediu oração, falou, lá em Votuporanga, pediu oração, disse, olha, fui mandado embora por uma perseguição do meu gerente. Tudo bem. Foi perseguição, você foi injustiçado, foi. Não devo, pastor. Tá bom. Deus reverte quadro, irmão. Deus é especialista em reverter quadro. Aquilo que você está passando muitas vezes é uma prova para Ele reverter situações na sua vida. Deus nos prova. Deus nos prova. E às vezes nós passamos por prova porque merecemos. O irmão passou lá, que era o oposto desse, o antônimo desse. Passou lá na igreja e disse, olha, fui mandado embora. Tá bom. Tenho a prestação da casa própria, tenho isso, tenho aquilo, tenho filha na faculdade, o que eu faço? Eu disse, você tem um Deus, rapaz. Você é fiel na casa de Deus. Quando é oferta missionária, eu sei que você é o primeiro da lista aqui, porque eu vejo você com o seu envelope aqui. Campanha, você está em todas as campanhas aqui. Você acha que Deus vai te deixar desempregado? Não vai. Era uma época um pouco ruim de emprego, não era como hoje não. Era uma época bem difícil de emprego, década de 90. Falei, mas Deus não vai deixar você assim não. Passaram-se uns 30 dias e ele desempregado. Não tinha também o seguro-desemprego, como tem assim hoje, e também não daria para o padrão de vida que ele tinha. Ele tinha um cargo de chefia numa seção lá da empresa, foi mandado embora, muito competente, 10 anos de empresa. Aí um dia, o dono daquela empresa, que é uma empresa conhecida nacionalmente, um dos diretores daquela empresa, tomou conhecimento que ele foi prejudicado pelo seu chefe de seção, seu superior, seu diretor lá, não sei do que, seu gerente lá, um cargo a mais, supervisor. Falou, então não vai ficar assim. Só que ele pensou de não ficar assim, mas na segunda-feira deu um AVC no homem que perseguiu o irmão. Deu um AVC, consequentemente, o homem pegou o seu carro e foi numa terça de manhã. O irmão estava numa oração na igreja conosco, chegou lá, falou, e daí, conseguiu emprego? Falou, não, estou procurando ainda, chefe. O senhor sabe que não é fácil. Falou, volta para a empresa. Eu voltar? Volta. Você vai voltar e você vai ser o chefe lá, o gerente geral da empresa. Eu te conheço. E falou, olha, eu não vou nem pedir para você passar em RH. O RH sou eu, que sou diretor da empresa. Você vai voltar ganhando só o dobro do que você ganhava.
E você gosta de ajudar a sua igreja aí, e agora é que você vai ser mais ajudado. Você vai ser ajudado para ajudar. Irmão, quem abençoa é abençoado. Como você quer receber bênção de Deus, sendo que você não abençoa? Como que você quer receber bênção do céu, sendo que você também não tem fé para abençoar a obra do Senhor e a sua casa? E ali o irmão retornou para a empresa, e sempre eu encontro ele ali no Belém. E daí? Estou lá, pastor. Estou quase aposentando na mesma empresa. Sabe o que é isso? É Deus. Faça com sacrifício. No ministério nós temos que fazer com sacrifício. Em quinto lugar, a autoridade de um dispenseiro é a sua submissão. Parece que é ironia isso aqui, parece que é um contraponto aqui, mas você precisa ser submisso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Os irmãos vão observar que eu não estou pela apostila, porque a apostila os irmãos já têm ela, mas eu estou aqui num comentário paralelo. Submissão. Se você quiser prosperar na vida, você precisa estar debaixo de uma ordem. Submissão é tudo que um obreiro precisa. Um obreiro precisa aprender a ser submisso. Submisso à igreja, submisso a Deus, submisso à igreja, submisso ao seu pastor, submisso à dirigente do ciclo de oração, submisso à regente, submisso ao seu maestro, submisso ao chefe dos diáconos lá, submisso ao presbitério. Submissão é tudo, irmãos. E quem sabe ser submisso, o Senhor o coloca em uma posição honrada. A submissão no nosso ministério é tudo. Primeiramente, ser submisso a Deus. Nunca fazermos nada fora da direção de Deus. O irmão me disse esses dias para mim, assim: estou com chamada, pastor. Falei, ótimo, maravilha. Para quê? Campo missionário. Maravilha. Pensei que ele ia falar aqui um estado aqui do Brasil, um país da América do Sul, ou um país da África, ou um outro lugar aí, ou janela 10/40, sei lá. Ele falou, não, pastor, Deus está me chamando, meu coração está queimando aqui. Eu falei, o que é? Minha chamada é para Manhattan, lá em Nova York. Quero ir para lá, quero ir para Nova York. Eu falei, mas chamada para Nova York? Eu falei, irmão, quantos você ganhou da sua rua para Jesus? Quantos você ganhou da sua casa e da empresa que você trabalha? Ele falou, não, nenhuma, mas minha experiência vai ser lá. Olha, irmão, tem muitos desses com chamada para Nova York aí. Para fazer turismo, tudo bem. Só porque aprendeu um inglês já quer ir para Nova York, quer ir para os Estados Unidos, quer ir, não sou contra, que vá. E que Deus o abençoe e faça prosperar. Mas eu quero dizer que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, o nosso lar, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa família, em nome de Jesus. Tem dinheiro? Vai passear, vai conhecer, mas não dizer que tem chamada para lá. Lá tem outros para lá. A autoridade do ministério é a submissão. Como dispenseiro devemos ser submissos. Deus honra o crente que é submisso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sexto lugar, o propósito do nosso ministério como dispenseiro é a glória de Deus. Quantos creem na glória de Deus aqui? Glória de Deus. O obreiro precisa crer na manifestação de Deus na sua vida. Se eu com gratidão participo, porque sou censurado por causa daquilo que dou graça, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O dispenseiro, uma das suas virtudes, é ele ser
uma fonte de glória de Deus na sua vida. Nós ainda devemos crer que os sinais acompanham aqueles que creem. Que sinais? Primeiramente, salvação de almas. Não pode haver crescimento espiritual na igreja sem salvação de almas. Salvação de alma. Nós devemos prismar pela salvação daqueles que estão morrendo sem Deus. Daqueles que estão morrendo sem Deus. Salvação de alma. Segundo lugar, cura divina. Eu creio na cura divina como o sol que nasce todas as manhãs. Eu não vou perguntar aqui quem é curado, porque o Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara, lá em Êxodo, se eu não me foge a memória, 14:26. Irmãos, há exatamente 1 ano e meio atrás, eu tive um diagnóstico de câncer. O médico chamou, falou: quer lhe dar uma notícia não muito boa. Os irmãos estão vendo a minha voz afônica. Ela já é afônica por natureza. O senhor tem um câncer. E o seu caso não é mais para mim, é para um oncologista. A igreja entrou em oração, eu entrei em oração. Não me desesperei, está aqui o pastor que sabe. Cheguei, comuniquei o caso à igreja, falei: ocultar para quê? Diagnóstico de câncer. O que é um câncer para o meu Jesus? Não é nada. Tive um diagnóstico, o médico fechou o diagnóstico. Está aqui em mãos, o senhor tem câncer. Da agora em diante, se o senhor quiser um centro melhor, é Barretos ou Sírio-Libanês em São Paulo. Fui em uma campanha de oração, fui para o culto, servir a Deus. Fiquei uns dias sem voz, perdi literalmente a voz, literalmente. O pastor Enéas, que está aqui, que é o nosso líder de jovem lá, sabe disso. Fiquei uns 3, 4 meses sem voz, literalmente. Mas um dia, um obreiro nosso, da Assembleia de Deus, da nossa casa, não precisou ser de fora, numa santa ceia, chegou e falou para mim, entregou um bilhete, o bilhete está aqui, e disse: está guardado da minha Bíblia, depois do culto eu quero falar com o irmão. Pronto, o pastor Wellington Júnior foi lá, os pastores foram lá, me visitaram, diagnóstico de câncer fechado, já acompanhamento com o oncologista, o oncologista disse: olha, tantas sessões de quimioterapia, nós vamos começar a entrar com ela, e daí para frente só Deus. O senhor é crente? Sim. O senhor é pastor? Sim. Estou vendo aquilo pela carteirinha, tudo bem. O senhor confia? Eu falei: confio. Falou: o doutor já pediu ali para mim fazer uma oração. Falei: o senhor está meio sem voz, mas quem está precisando de uma oração é eu, a coisa está pesada. O que está pesado, doutor? Em casa. Falei: então vamos fazer uma oração. Eu rouco, afônico, fiz uma oração ali. Terminou a Santa Ceia, voltando para o assunto que eu estava, o irmão me procurou e falou: pastor, o senhor crê em milagre? Eu disse: creio. E se eu falar que eu sonhei que Jesus estava curando o senhor ontem à noite? O senhor crê? Eu falei: irmão, entre crer e não crer, o preço é o mesmo. Eu creio. Se eu não crer, o que eu estou fazendo na igreja? Eu falei: então, o Senhor me disse que Ele está te curando agora. O irmão pode fazer o acompanhamento médico, pode ir onde o senhor quiser. Vai em Barretos, vai em Sírio-Libanês, onde o senhor quiser. Eu falei: não, eu vou só tirar a prova dos 9 em São Paulo. Um médico da cidade ali, muito conceituado, me levou em São Paulo, chegou lá, fez os mesmos exames. Ele disse: olha, eu vejo aqui apenas uma cicatriz. Se você quiser perguntar, clicar quem é um homem, é Dr. Paulo Pontes, vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Ele disse: vejo aqui apenas uma cicatriz. Se quiser saber quem é o Dr. Paulo Pontes, é só clicar na internet. Quando você chegar em casa, lá no Dr. Google, depois do culto. Ele falou: vejo aqui apenas uma cicatriz. Teve algo aqui? Teve. Mas o senhor está curado.
Estou pregando mais do que nunca, irmão. Estou falando língua estranha mais do que nunca. Estou dando glória a Deus mais do que nunca. Olha, eu quero te dar aqui uma mensagem do céu. Não é um recado não, é uma mensagem. Aproveite bem o culto e dê glória a Deus enquanto você tem voz. Porque a pior coisa é você estar dentro de um culto e ver os irmãos glorificar a Deus, os conjuntos, e você não poder falar nada. Você até tem vontade. É por isso que hoje eu não vivo criticando, sabe quem? Quem bate palma na igreja. Eu era muito críticozinho, viu, de muitas coisas. Batia palma, eu já estava criticando. Fazia isso, eu já estava criticando. Irmão, nós temos que respeitar as formas daqueles que adoram a Deus. Tinha culto que eu não conseguia dar um aleluia, nem um amém, e nem um glória a Deus. Então eu começava a bater palma. E o Senhor falou para mim, é para mim te provar que eu faço como quero e ajo como quero. E vou te curar, e eu estou aqui curado, para a glória de Deus Pai. Alamaneri onde alabachaca tacalabadaia. Nesse depósito aí, existe o mistério da glória de Deus. O teu vizinho não entende, o teu patrão não entende, o teu colega de ministério às vezes não entende. Mas você carrega dentro de você o mistério da glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer estar na casa de Deus, quer no trabalho, quer numa outra situação, fazei-o tudo para a glória de Deus. Sim ou não, irmãos? Está bom estar aqui ou não está? É bom servir um patrão que nós temos como esse Deus? Este patrão é Pai. Abba, Pai. Sabe por que você está aqui hoje? Profeticamente eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer: você não está aqui por acaso. Você também não está aqui por coincidência. Você está aqui porque Deus tem te guardado. Você está aqui porque Ele tem te carregado na palma das suas mãos. Muitas vezes a sepultura, tanto física como espiritual, esteve aberta para você, mas o Senhor fechou. E sabe por que Ele fechou? Porque em você, como dispenseiro, existe a manifestação da glória de Deus. E é da glória de Deus que a igreja vive. Por isso que eu não concordo em tese. Eu não concordo em tese. Quem levanta do púlpito para testemunhar e diz: irmãos, a igreja não é a mesma. Não, você pode não ser o mesmo, mas a igreja de Deus é a mesma. A igreja é a mesma, o Senhor é o mesmo, o poder é o mesmo, a atuação é a mesma, o batismo com o Espírito Santo é o mesmo, a cura divina é a mesma, os sinais são o mesmo. Para concluir, as ferramentas do nosso ministério são palavra de Deus e oração como de um dispenseiro. Você leu aí na apostila que as virtudes de um dispenseiro é ser ordeiro. Ordeiro é ser convicto, é renunciar, é ser fiel. Aliás, eu creio que todos os preletores que passaram por aqui falaram de uma das prerrogativas número 1, ou a número 1 de todas elas. A qualidade de um dispenseiro é ser fiel. Fiel, fiel em tudo. Tem um hino, né, que o pessoal canta por aí, as irmãs de oração cantam: fiel no meu falar, fiel no meu agir, fiel no meu sentir, fiel no meu contribuir, fiel em tudo. Fiel até em confessar suas fraquezas ao Senhor. Sabe por que aquele fariseu não recebeu nada? Porque eu sou tudo, Senhor. Eu tenho tantos anos de Assembleia de Deus, eu sou, olha,
Eu sou a última bolachinha do pacote, Senhor. Eu sou o cara. É nada, rapaz. Agora quando você chega, Senhor, eu não sou nada. Ei, Senhor, tu sabes, eu não tenho nada. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Senhor, abençoa a minha vida. Palavra de Deus. Eu creio em dispenseiro, em obreiro que frequenta a escola bíblica dominical. Desculpa que não estou exortando aqui os irmãos. Aqui não tem obreiro que não frequenta a escola dominical, mas lá em São Carlos tem. Lá nós temos obreiro que não frequenta a escola dominical. E eu estou sempre falando, obreiro deve vir à escola bíblica dominical, salvo por trabalho. Se não for por trabalho, não for trabalho ou doença, mas senão ele deve estar na EBD, todas as manhãs de domingo, deve estar lá na escola bíblica dominical, até mesmo para poder ensinar. Eu tinha um presbítero, aqui não tem, mas eu tinha um presbítero que ele não vinha na escola bíblica dominical, tinha tudo, ia vender carro na feira, ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas chegava à noite, queria falar, queria pregar, aquilo me adoecia. E ele sentava no púlpito e já ficava com a ética comportamental bem errada, porque ficava coçando a perna. Aquilo me deixava mais doente ainda. E parece que essas pessoas querem ser linha de frente. E aquele irmão, não vou declinar o nome dele, que Deus o tenha num bom lugar, e ele gostava de pregar, mas não vivia. Aí um dia a igreja cheia, o culto abençoado, e eu escalei um diácono, aqueles diáconos do caráter de Estevão, cheio do Espírito Santo. Falei, irmão, você vai pregar hoje. Eu tinha distribuído os obreiros, culto missionário, cada um vai para o lado, fiquei só 2, 3 na sede, e ele já chegou atrasado. Falei, o erro já começou aí, já chegou atrasado. O homem fora da direção de Deus, dá tudo errado da vida dele, chegou atrasado. Aí já chegou, sentou, tal. Quando a igreja está cantando, ele está com a boca fechada. Quando a igreja está lendo, ele está orando. Quando a igreja está orando, ele está lendo. Ele é do contra. Se pedir para levantar a mão, ele abaixa. Se pedir para abaixar, ele levanta. É do contra. É complicado. Aqui não tem, mas por aí tem, irmãos. E ali ele chegou. Vocês lembram de uma lição bíblica das parábolas? Lembram? A parábola. Não sei se foi o pastor Apolônio. Só as parábolas, né? Todo domingo uma parábola. E aquele dia era uma parábola. Era a parábola, parece que do juiz Iníquo, tal, aquela parábola ali. Nós estudamos ela de manhã. E ele chegou à noite. Pastor, eu estou tão cheio. Olha, irmão, o homem que está tão cheio, ele não vive dizendo. Os outros que tem que ver nele. Estou errado? O senhor me corrige, é verdade? Estou tão cheio que eu tinha que dar uma palavra aqui hoje. 2 erros. Primeiro, dizer que está cheio. Mentira. Segundo, dizer que queria dar uma palavra. Ninguém deve ser, olha irmão, ninguém deve ser oferecido. Deve deixar quem está com a direção do culto, não é? Salvo um pedido para cantar um hino aí, é outra coisa, né? Mas eu quero falar. Isso é feio, né? Ele falou, estou tão cheio que eu queria dar uma quentinha assim, só desse jeito. Eu estava meio irado, porque pastor também se ira, né? Eu falei, rapaz, isso aqui que eu conheço, que eu ouvi falar, é um gole, ó. É um golinho, né? É um golinho, é um traguinho assim. Falei, dá uma dose, né? Obrigado, me ajuda aí. Falei, mas você vai falar, não tem problema. Dei a oportunidade para ele pregar. Pregou, voltou por Orangue é quente, né? O senhor sabe? Pregou, suou o cabelo. Não saía um amém nem para... A única coisa que saía era as irmãs de seguração. Abanando ali... Teu sangue tem poder, Jesus. É ou não é? Igreja não recebe pão requentado, não, nem palha seca. Teu sangue tem poder, Jesus. Teu sangue é forte. Tá bom. Sentou. Aí quando ele sentou, falou, o coral vai cantar um hino. Quando o coral levantou para cantar, a glória do céu caiu. Aí ele ao meu lado falou assim, está fria a igreja não? Falei, mas vai esquentar. Quem estava fria não era a igreja, era ele. Falou a parábola toda errada, por isso que a igreja não recebeu. Ele comentou a exegese da parábola toda errada, a hermenêutica toda errada. A igreja jogou um balde d'água. Nós aprendemos uma coisa, ele ensinou outra,
Aí a igreja se retraiu, falou, tá vendo? Olha o que dá não vir para a escola bíblica dominical. Aí comentou todo errado, aí sentou e falou assim, o povo não está com nada, né? Eu falei, não, não é o povo, é você. Aí chamei o diácono, falei, irmão, vem fazer o apelo aqui. E o homem, quando está na vontade de Deus e é cheio do Espírito Santo, e é dispenseiro, ele pode não ter 1 hora, pode ter 2 minutos, mas com 2 minutos ele incendia a coisa e pega fogo, e só via o povo dando glória a Deus e aleluia, e olha, sede de domingo à noite, para acontecer isso tem que ser muito poder mesmo, e ali aconteceu isso aquela noite. Parece que, se eu não estou enganado, 17 vidas chorando nos pés de Jesus. Aí terminou o culto, falei, essa eu não vou engolir, não vou levar para casa. Sabe por quê que o irmão passou essa vergonha? Porque o irmão não frequenta a escola bíblica dominical. O irmão não tem palavra de Deus. Vem aprender. Não é que o Espírito Santo ele ensina, nós temos que aprender. Ele faz lembrar aquilo que nós aprendemos. O Espírito Santo não alimenta a preguiça de ninguém. Ele não alimenta a preguiça, ele faz nos lembrar aquilo que nós aprendemos. Por isso que temos que ler esta palavra. Quem crê, diga amém, e dê glória a Deus. E o Senhor é o mesmo. E para concluir, o ministério central de um crente que é dispenseiro é o Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Espírito Santo. É por isso que você está aqui esta noite, amém? Você crê nisso? O Senhor falou contigo? Tem mais bênção, então não perca um dia só da escola bíblica, porque aquilo que Ele prometeu, Ele fará na sua vida, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Eli, ali na cidade de São Carlos, aquele grande trabalho, naquela grande igreja, onde o nosso irmão serve ao Senhor, já há 15 anos, conforme ele falou aqui, 16, me parece. Vamos nesse momento, meus irmãos, contribuir com os nossos dízimos e oferta para a casa de Deus, para a obra do Senhor, enquanto as irmãs do círculo de oração já estão ali preparadas para louvar a Jesus. Nossos diáconos, onde estão? Onde estão nossos diáconos? Vamos rapidinho. Não precisamos, né, irmão, da palavra, da bênção, da contribuição para obreiros, né? O obreiro já sabe, né? Quanto é abençoado o crente que contribui com alegria para a obra de Deus. A boa sementeira, a boa semeadura, a boa terra, não é? Essa terra maravilhosa que é a obra de Deus. Faça a sua contribuição com alegria. Nossas irmãs louvando a Jesus. Tem lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tantas portas.
meus irmãos, queremos agradecer de coração a cooperação do pastor Eli, seu companheiro. Que Deus possa abençoar o nosso querido companheiro, em nome de Jesus, e conte conosco nesta jornada no reino de Deus aqui na terra. Também quero avisar os irmãos que amanhã temos o pastor Evandro Lopes, lá da cidade, da capital de São Paulo. Pastor Evandro é um grande ensinador, estará conosco. Parece que já faz muitos anos que o pastor Evandro não vem aqui, né? Aí uns 15, 20 anos, ele já veio aqui no tempo do senhor, mas nunca veio? Então tem uns 30 anos que ele não vem aqui. De Sumaré, ele dirigia Sumaré, veio aqui, né? Então, está vindo. Veio na escola de obreiro já? Ah, é? Ah, bom. Então tem uns 5, 6 anos que ele veio. Acho que é a primeira, né? Muito bem. Pastor Eli, enquanto o senhor pregava, nós temos aqui a Rádio Jesus é o Caminho e Rádio Web. E o senhor estava pregando ao vivo para São Paulo, Rio Claro, Campinas, Andradina, Acre, Limeira, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Portugal. Há um pedido de oração da Rádio Jesus é o Caminho. A irmã Lucimare, de Belo Horizonte, pede oração. A irmã Nadiane, de Uricangas, na Bahia, pede oração. E a irmã Daniele, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, também pede oração. Nós vamos orar neste momento. Nosso companheiro, pastor Valmir, está com os DVDs do Encontro de Casais, aqueles DVD que o pastor Enilson Enerique vendeu aqui, mais de 50, né, e acabou. Muitos irmãos queriam e não conseguiram. Eu mesmo queria um daquele, não sei se a minha esposa conseguiu comprar. Um DVD de casais, diz que muito bom, muito bom. O pastor Valmir conseguiu ali e tem vários ali para vender, viu? E outros 20 temas variados que o pastor Valmir está vendendo ali também. Essa pasta continua aqui esperando o dono ou a dona, olha, de couro, desde o primeiro ao segundo culto, a escola bíblica, está aqui a pasta novinha, cheirando couro novinho, e o dono não aparece. Apareceu, irmão? Olha, rapaz, só vou te entregar se o senhor disser o que é que tem dentro. Olha, olha, o que tem dentro? Tem um negócio aqui dentro. Esqueceu mesmo? Olha aí, que Deus abençoe, viu? Tá bom, viu? Muito bom. Então, já achou o dono. Eu ia levar para casa, irmão. Pasta bonita dessa, rapaz, novinha, rapaz. Não é? Então, meus irmãos, vamos colocar-nos em pé neste momento. Vamos convidar, neste momento, o pastor Jomar para vir fazer esta oração. E logo após essa oração, o pastor Joel Amâncio nos estará dando a bênção final. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, levanta a sua mão. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai que estás no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor, por estarmos essa noite na tua presença neste lugar, onde sentimos a alegria dos céus em nossa vida, através desses testemunhos, Senhor, aqui relatados pelo teu servo, que trouxe essa poderosa palavra, Senhor. Deus amado, que seria de nós seus testemunhos, tanto da palavra, quanto daquele que nós vivemos no dia a dia, que são referenciais para cada um de nós, Senhor, da tua providência, do teu socorro, do teu milagre, Senhor, no momento difícil das nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, através desses testemunhos, Senhor, da eficácia do teu poder, da glória representada sobre cada um de nós, e a igreja, Senhor, vai avante, crendo, Senhor, na providência dos céus. Meu Deus, meu Pai, despeça, Senhor, a cada um desses companheiros para a sua casa, que eles seguem em paz, Senhor, e que tenham um restante de semana abençoado, produtivo, aonde eles colocarem a sua mão, que seja uma bênção para a glória do teu santo nome, que cada um, Senhor, seja um dispenseiro da tua graça, que cada um, Senhor, possa testemunhar da grandeza do teu reino,
e o teu nome venha ser glorificado em cada vida e sobre cada coração. Meu Deus, meu Pai, certo da tua vitória e do teu milagre na vida da tua igreja, nós oramos ao Senhor, agradecidos a ti, em o nome do Senhor Jesus que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida. E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.